Giovana, ser renovado no Senhor, diante de tanta dificuldade, de tanta provação. O Senhor sempre tem reservado momentos como esse para nos renovar a força. Obrigado, Pai, por mais uma vez nos conduzir nesse dia de dificuldade para o nosso refúgio seguro, Senhor, que é debaixo da tua sombra. Não nos deixa, Pai, nos afastar de Ti. Não permita, Senhor, que as preocupações, que os problemas, que as tribulações nos afastem de Ti, Senhor, mas que elas cumprem o papel devido na nossa vida, que é nos aproximar de Ti e revelar a nossa total dependência. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida dos irmãos. Pois o Senhor nos deu uma família para que não trilhássemos esse caminho aqui na terra sozinhos. Ajuda-nos a cuidarmos dos outros, Senhor, em amor, em verdade. Dai-nos sabedoria, Senhor, da Tua sabedoria, para que possamos nos admoestar mutuamente, como o Senhor assim pré-ordenou. Estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. Eu oro, Senhor, em favor da irmã Zana. Como igreja, Senhor, nós sempre temos apresentado diante de Ti, pois aprendemos o princípio bíblico da oração perseverante que o Senhor nos ensina na parábola da viúva pobre, que apresentava diante do juiz iníquo o seu pedido insistentemente e foi atendida. Nós oramos, Senhor, pelo restabelecimento da saúde da irmã Zana, para que haja demonstração ainda mais do Teu poder, Senhor, no local que ela está. Vidas possam ser atraídas a Cristo por Tua graça poderosa, Senhor. Eu oro em favor do irmão José, que tem passado por inúmeras lutas. Sente com ele, Senhor, dá sabedoria ao Teu servo, para que ele saiba como agir diante de cada circunstância. Eu oro pela família dele, em especial pelo papai dele, seu Zé Bastos. Nós já Te agradecemos, Senhor, pela melhora dele. Pois ontem ele estava bem mal, e hoje ele já está melhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que é o Teu socorro. É o Teu socorro bem presente, Senhor, que sempre tem nos amparado, nunca nos decepciona, jamais nos decepcionará. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa agir ainda mais na vida dele, toda a família, Senhor, atraindo para mais perto de Ti, por Tua graça. Eu oro, Senhor, por cada um dos nossos familiares que ainda não são cristãos. Muitas vezes isso tem trazido tristeza e preocupação aos nossos corações, Senhor. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, a vida deles. Que o Senhor possa, da mesma forma que nos alcançou em graça, alcançá-los também, Senhor, segundo a Tua boa vontade. Quão bom seria, Senhor, se pudéssemos falar, eu e minha casa, servimos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar, por graça,
esse momento. Não nos deixa, Senhor, retroceder diante das decepções e frustrações, mas que possamos estar sempre motivados pelo Teu amor, o Teu amor, Senhor, imensurável por nós. Ó Senhor Jesus, que possamos estar sempre constrangidos diante de tanto amor que o Senhor tem demonstrado por nós. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a retribuir ainda aqui um pouco. Pois, por mais que façamos, Senhor, por mais que nós vamos dedicar como devemos, ainda é muito pouco diante daquilo que o Senhor fez por nós e faz. Pois até aquilo que fazemos, só o fazemos, porque o Senhor está em nós. Obrigado, Senhor Jesus, por tamanha graça. Ajuda-nos a ter um coração grato, Senhor, agradecido por tudo, pois o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? O título da nossa mensagem de hoje ainda é uma continuação, uma preparação para que a gente possa voltar até o capítulo 9 de Lucas. Então, hoje nós vamos pensar um pouco sobre essa pergunta tão importante e que, mais do que com os nossos lábios, ela vai ser respondida por meio do nosso comportamento no dia a dia. A pergunta que dá título à nossa mensagem de hoje é: você ama a Deus? Você ama a Deus? Porque se a gente não ama o Senhor como deve, se a gente não tem feito isso, se a gente não vê isso como centro da nossa vida, tudo que fazemos do ponto de vista religioso ou espiritual é inútil. E eu gostaria de começar hoje conversando com os irmãos, abrindo um texto bastante conhecido, que é o de Marcos capítulo 12, onde o Senhor Jesus, de maneira muito direta e clara, nos mostra que esse é o maior de todos os mandamentos e a base da nossa fé. O Senhor Jesus está sendo provado. As autoridades religiosas, que eram formados basicamente por dois grupos, os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram um grupo mais numeroso, porém menos poderoso. Os saduceus, eles eram em menor número, mas eles tinham mais poder, eles eram mais ricos. E normalmente a família era justamente desse partido dos saduceus que vinha o sumo sacerdote. Os sumos sacerdotes, na época de Jesus, Anás e Caifás, eles vinham justamente desse partido, que era o partido mais poderoso, apesar de ser menos numeroso. Mas formavam uma liderança religiosa da época de Jesus. E esses dois grupos de religiosos, líderes, responsáveis por liderar os judeus na sua vida espiritual, mas não faziam isso corretamente. Por isso que Jesus chama-os de lobos, de guias cegos. Eles querem tentar Jesus para justamente mostrar para o povo que Jesus seria um falso mestre, mostrar para o povo que Jesus não era bem aquilo que eles estavam achando que era. E então, duas questões eles apresentam nesse capítulo 12, que é a questão do tributo e a questão da ressurreição. Eu estou falando isso apenas como uma introdução ao que a gente vai falar daqui a pouco. Então chega os fariseus e diz: é justo, é lícito pagar tributo a César. E eles têm na sua mente pegando Jesus, porque se ele disser que não deve se pagar, então ele vai estar se colocando contra os romanos e os romanos vão prender ele.
Se ele disser que tem que pagar, aí são os judeus que vão ficar chateados com ele, porque o judeu não gostava de pagar imposto a Roma. Mas Jesus então responde, né, de maneira extremamente sábia, uma sabedoria que só Deus tem, e diz: me dá uma moeda. Quem é que está nessa foto aqui? E as pessoas não sabem por que ele faz essa pergunta, né? Diz: é César que está nessa foto. Ele diz: então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E os fariseus ficam boquiabertos e envergonhados diante daquela sabedoria que respondeu a sua pergunta maldosa. Porque a pergunta não era uma pergunta se devia ou não devia, mas era uma pergunta maldosa, capciosa, que queria pegar Jesus em algum tipo de falha. Nós, enquanto cristãos, vamos passar por momentos assim. Muitas pessoas vão se aproximar de nós, principalmente se você prega um evangelho cristocêntrico. Pessoas vão se aproximar de nós fazendo questionamentos que na verdade não são questionamentos, mas para tentar nos pôr à prova. Mais tarde, o Estado dos Seus, esse partido político que eu disse a vocês que era tão poderoso, se aproxima de Jesus com a questão da ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição, e eles então usam a lei, uma passagem da lei que fala da importância de você deixar um herdeiro, e eles contam uma espécie de caso fictício, né? Se acontecesse de uma mesma mulher acabar tendo que se casar com vários irmãos de uma família para poder suscitar o herdeiro, né? Pois assim determinava a lei. No céu, de quem ela seria marido, né? Porque seria uma grande confusão isso. Jesus disse: vocês não estão entendendo nada. Vocês estão querendo, vocês acham que o céu é igual à terra? Vocês acham que a vida que Deus preparou para a gente no céu é isso aqui? Esse mundo caído? Esse mundo sujo pelo pecado? Não. O céu vai ser muito diferente. Então Jesus, ele, usando um símbolo, ele disse: no céu seremos como os anjos. Não quer dizer que a gente vai ser como anjos, até porque nós somos seres diferentes dos anjos. Mas no sentido de que nós não precisaremos mais de um relacionamento íntimo, pois esse relacionamento ele vai ser em outro patamar. E agora, chegando ao nosso texto de Marcos 12, 28, chegou agora um escriba. O escriba ele também fazia parte dessa elite religiosa, mas o escriba ele era mais um operário, no sentido de que a função do escriba era copiar os livros, os textos sagrados. Uma vez que não se tinha imprensa, né, não se tinha máquina para imprimir os textos eram copiados à mão. E esses homens que copiavam os textos, né, tanto o Pentateuco, quanto os livros proféticos, os sapienciais, os salmos, eles eram tidos como os escribas ou doutores da lei. E um desses se aproxima de Jesus, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera, olha que coisa, ele percebeu como Jesus respondeu bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. E essa era uma pergunta, irmãos, que muitos judeus sinceros eles faziam, porque segundo a tradição judaica existem mais de 600 mandamentos que deveriam ser cumpridos por um judeu piedoso, muitos mandamentos, né? E havia uma espécie de doutrina que dizia que se você de fato cumprisse um mandamento de todo o seu coração, você estaria cumprindo todos os demais. E muitos se preocupavam com isso. Qual seria então o mais importante de todos? E você vai ver que na própria tábua, no decálogo, havia 10 mandamentos. E não pense que os judeus só tinham 10 mandamentos, não, tinham muito mais. Aqueles eram o decálogo, o que Deus deu por intermédio de Moisés, mas vieram muitos outros depois. Você vai pegar, por exemplo, o livro de Levítico, você vê sério,
de ordenanças. E aqui agora ele se aproxima de Jesus e diz qual é o principal de todos os mandamentos, porque eram muitos os mandamentos que eles precisavam responder. Respondeu Jesus. Perceba, Jesus responde esse homem de maneira muito direta e nos ajuda a centralizar, por assim dizer, nosso pensamento espiritual. Ele começa com um texto que está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6, 4 e 5. Esse texto era um texto muito importante para os judeus mais religiosos. Eles tinham esse texto, eles davam um nomezinho para esse texto de Shema. Shema é a palavra hebraica para ouve, porque é assim que começa o texto, lá de Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, ó Israel. Perceba, irmãos, como há uma proximidade, como há uma harmonia entre o Novo e o Antigo Testamento. A gente pega esse mandamento, que está lá no Antigo Testamento e diz, ouve, ó Israel. A gente pega os textos que o Senhor Jesus endereça às igrejas no livro do Apocalipse, e como é que eles terminam? Aquele que tem ouvido, ouça. Olha como é importante ouvir. Você já prestou atenção que a gente tem vivido numa geração que muitos querem falar e poucos querem ouvir? Todo mundo sempre tem alguma coisa a falar. Você percebe isso pela quantidade de gente que se torna youtuber. As crianças com 5 e 6 anos, você pergunta, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser youtuber. Quer falar alguma coisa? E é um monte de bobagem. Um monte de criança tem a sua página no YouTube, no Instagram, só para falar bobagem. E os pais acham aquilo o máximo. O que essa pessoa está falando? A Bíblia diz que a gente vai ter que dar conta de cada palavra frívola que saiu da nossa boca. Você sabe que uma palavra frívola não é uma palavra indecente nem imoral, não. É uma palavra desnecessária. Você falou, eu deveria ficar calado. E isso é o quê? Pecado. Mas pastor, eu falei por falar. E Deus te deu a boca para isso? A gente ainda não caiu a ficha. Quando a Bíblia diz que tudo que nos é dado, Deus irá nos cobrar, a gente pensa normalmente, se a gente ganhar muito dinheiro, aí a gente deve ser cobrado. Se a gente tiver algum dom espiritual de cura, aí a gente vai ser cobrado. Não, irmãos. Você tem pernas e anda, você vai ser cobrado. Você fala, você vai ser cobrado. Porque eu falo, porque você deveria usar esse dom para a glória de Deus. Então a gente ainda não caiu a ficha. Quando a Bíblia fala, tudo que você fizer, e Paulo ele pega as coisas mais elementares, que é comer e beber. Quer comais, quer bebais. As coisas mais elementares que todo mundo precisa fazer. Até uma pessoa que está internada no hospital, uma pessoa de repente que está em estado vegetativo, em cima de uma cama, ela come e bebe. Então ele disse, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. A gente faz isso. Aí a gente às vezes fica, eu não entendo, onde é que eu estou errando? Aonde? Então essa passagem, ela quer pegar, mostrar para a gente, como que se estivesse colocando a gente de volta no caminho, que a gente nem percebeu que a gente se desviou. A gente nem percebeu, a gente se distraiu por alguns segundos e de repente a gente não está mais na trilha que a gente devia estar. E aí vem essa passagem e nos coloca de volta. É isso que essa passagem faz com a gente. Por isso devemos ter ela sempre no nosso coração e mente. Ouve, ó Israel. Perceba, Israel aqui não faz referência a um país que está lá no Oriente Médio.
Israel é o Israel de Deus. Está escrito lá em Gálatas. Nós que cremos em Cristo é que somos o Israel de Deus, o povo eleito. É aqueles que creem no Messias, Cristo Jesus. Ouve, ó Israel, o Senhor, a palavra aqui é a palavra Adonai, não é a palavra Jeová, é a palavra Adonai. O Senhor, Adonai, o Elohim, né? Nosso Deus. O Senhor, nosso Deus. Perceba, o pronome possessivo, nosso, não é o Deus dele ou dela, é o nosso Deus. Quem nos ensina a orar assim? Jesus. Pai nosso, nosso Deus, nosso Pai. Nosso Deus é o único Senhor. Perceba, olha a repetição. Há um Senhor que é o nosso Deus e Ele deve ser o único Senhor. Talvez para mim e para você essa frase seja um pouco desconexa, mas para esse povo que havia sido escravizado por Faraó por 400 anos, essa frase fazia todo sentido. O que ele está dizendo é: nós temos um dono, não é Faraó. O nosso dono é o nosso Deus. O nosso Deus que nos libertou. O nosso Deus que fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, que fez uma aliança com José. O nosso Deus que falou que nos libertaria passados 400 anos. O nosso Deus que cumpriu essa promessa, que nos trouxe até a terra prometida. O nosso Deus. Esse texto está em Deuteronômio. Deuteronômio é uma sucessão de sermões que Moisés faz antes de ser chamado por Deus para ir para o céu. Até hoje a morte de Moisés não incógnita, ninguém sabe onde está o corpo dele. E a gente sabe que Satanás quis o corpo dele e Deus enviou um anjo para dizer: olha, não vai pegar não. Porque Satanás queria o corpo de Moisés. Porque Moisés era homicida. Mas o Senhor diz: olha, Moisés, ele está salvo. O sangue do Messias cobre o pecado dele. Você não tem direito no corpo dele, Satanás. Então, Satanás não tem direito no corpo de Moisés. Essa é a referência, irmão. Será que de fato nós temos um dono? Ou nós somos o nosso próprio dono? Quando a gente fala de amor, normalmente a gente tem um entendimento totalmente antibíblico do significado de amor. Amor, na Bíblia, fala de cuidado, de propriedade, de correção, de relacionamento, fidelidade, palavras que para a maioria das pessoas não tem sentido no mundo moderno. Então aqui ele diz, depois de falar, ouve, o Senhor é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é que tem que dar a ordem. E por que eu vou obedecer a Deus? Porque senão Deus que é poderoso vai me lançar no inferno, então eu obedeço a Deus por medo de ir para o inferno? Não. Eu obedeço a Deus porque eu sei que Ele me ama e que Ele quer o melhor para mim. E por isso eu amo. Ainda que com amor imperfeito, porque eu sou imperfeito, mas eu amo de todo o meu coração. Há uma diferença entre aquele que obedece por medo do juízo e aquele que obedece porque se sente amado por Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Olha a ordem. Você tem que amar o Senhor teu Deus. Você tem que amar, porque senão você vai ter uma visão equivocada do Senhor. Como na parábola dos talentos, aquele que escondeu o talento, ele escondeu por quê? Porque ele estava com medo. Ele disse: eu fiquei com medo, porque o Senhor cobra o que não dá. Como assim? Eu cobro o que eu não dou? Tem gente que tem uma visão tão errada de Deus. Isso aconteceu inclusive com Lutero. Lutero teve sérios problemas com Deus.
antes da sua conversão, e olha que ele era padre, mas ele ficava horas e horas numa espécie de quarto pequenininho chamado de claustro. Os padres ficavam orando, né? Os padres que vivem em monastérios recebem o nome de monge, né? Mas é uma espécie de padre católico. E ele ficava orando e ele ficava indignado, porque ele tinha um relacionamento com Deus meio que de raiva, porque por mais que ele tentasse merecer o amor de Deus, ele sabia que não merecia, e isso trazia para ele muita confusão. E ele ficou perdido, e o seu pai na fé, que era um homem sábio, enviou ele para ler o Novo Testamento, mas ele só podia fazer isso se ele fosse para a Alemanha. O Novo Testamento era muito difícil de se achar naquela época. E ele foi fazer mestrado, doutorado em teologia e teve acesso ao Novo Testamento. E quando ele leu o livro de Romanos, mudou a vida dele. Então é pela graça. E aquilo mudou a vida dele. É pela graça. É um favor imerecido. Então Lutero se apaixonou pelo Deus que o amou antes dele nascer. Mas ele não sabia. Ele não sabia. O povo perece porque lhe falta conhecimento. Tem gente que pensa que Deus o ama. E aí diz, não, eu vou viver em pecado porque Deus me ama. Essa pessoa não conhece a Deus. Então, conversar com algumas pessoas hoje, você se assusta. Não, com certeza, Deus me ama do céu. Falando, pessoas morrem em pecado, assim, assustador. Você, a pessoa está num bom lugar. Como assim? Então, o amor de Deus é isso aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Mas como é que eu demonstro que eu amo a Deus? De todo o teu coração. De todo o teu coração. O que significa isso? É o que Jesus vai ensinar no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Se você ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e filhas, irmãos e irmãs, e sua própria vida mais do que a ele, então o seu amor por ele é falso. Percebe? Você tem que amar a Deus de tal forma que o amor que você sente pelos outros é um reflexo do amor que você tem por Deus. Você ama a Deus como se somente Ele existisse e fosse digno do seu amor. Sabe por quê, irmãos? Porque somente Ele é digno do nosso amor. E por que nós amamos os outros? Porque nós amamos a Deus. E Deus é amor. Então, se eu amo a Deus, inevitavelmente eu vou amar o meu próximo. O apóstolo João ensina esse princípio na carta, porque algumas pessoas diziam, não, eu amo a Deus, mas não amo fulano de tal. Fulano de tal, não amo. É verdade. Aí o apóstolo João diz, olha, cuidado, você que está disseminando esse tipo de heresia, porque se você diz que você ama um Deus que você nem vê, odiando o seu irmão que você vê, você é um mentiroso. Primeiro João 4. Então é um reflexo, você ama a Deus. Como é que eu sei que uma pessoa ama a Deus? Muitas vezes eu vou perceber isso pela maneira como uma pessoa trata o seu próximo. É o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Você ouviu que você deve amar os seus irmãos e odiar os seus inimigos. Não foi o que você ouviu? Está errado. Você deve amar os que te odeiam. Como isso? Você ama a Deus. Deus enche o seu coração de amor. A boca vai falar, as mãos vão agir de acordo com o coração. O que é que o meu coração está cheio? De Deus. Então, eu não vou conseguir odiar uma pessoa. Porque o meu coração está cheio de amor. Glória a Deus. É isso que a Bíblia ensina. O amor por Deus não é algo fingido. O amor pelo próximo não é algo fingido. Não é um mero comportamento. Não. É algo espiritual. Que muitos não têm. E por isso tentam criar verdades. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Será que a gente ama de todo o nosso coração a Deus? Você percebe que a maioria das pessoas não ama a Deus de todo o coração por conta de que, se você falar para alguém a respeito de algum pecado,
A pessoa comete, principalmente no sentido de não dar prioridade a Deus e as coisas de Deus, a pessoa vai sempre se desculpar com um mais. Meu filho, não estrague o seu pedido de perdão tentando se justificar. Porque você estragou ele. É verdade. Olha, eu queria amar a Deus assim, como a Bíblia ensina, eu tenho muito, mas a minha vida é tão difícil, e aí tá assim, assado. Mas como é que é assim, assado? Eu não entendi. Então é isso. Você tem que amar de todo o teu coração, sem mais, sem ressalvas. Amém. O homem vai até Jesus e diz: mestre, eu quero te seguir. Eu te amo, Jesus. Mas eu me casei. Sabe como é, né? Segundo a lei, eu tenho 1 ano para ficar com minha esposa, depois é que eu volto, tá bom? Jesus disse: não. Me segue. Ô Jesus, é assim, né? Se a sua justiça não exceder dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Jesus, eu amo muito. Eu sei que o Senhor é o único caminho. Eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar o meu pai. E esse homem não está dizendo que o pai dele estava morto e que ele estava no velório e que ele ia enterrar o pai amanhã. Não, era um costume hebraico que o filho mais velho, ele tinha responsabilidade de cuidar dos seus pais, até, principalmente do seu pai, até o falecimento dele, até porque, por esse motivo, ele receberia uma parte da herança, era reservada para um filho primogênito. Então ele está dizendo: deixa eu cuidar dele, aí eu recebo minha herança, e aí eu te sigo. Não. Deixe que aqueles que estão mortos espiritualmente cuidem. Você vem e prega o reino de Deus. Parece que Jesus está falando de maneira tão dura, né? Não. Jesus está dizendo: meu filho, essa é a única forma de você salvar a sua família. Porque se todo mundo morresse hoje, ia você e todo mundo da sua cara para o inferno. Mas se você tomar essa atitude de fé e começar a pregar o evangelho, até alguns da sua família, quem sabe até o seu pai, vai morrer salvo e vai para o céu. É isso que Jesus está dizendo. Mas a gente não entende assim? Não, rapaz, que palavra dura, você viu? Que nada. Jesus disse para deixar morrer. Não, Jesus está preocupado com a alma. Amém. Está mostrando a sua família, a esperança para ela. Se você hoje me seguir, começar a pregar o evangelho, como está escrito, Paulo escreve a Timóteo e diz: toma conta de ti mesmo e da doutrina, para que seja salvo tanto a você quanto aqueles que te ouvem. Por isso que Jesus fala para esse homem. Jesus não fala para esse homem, se você pegar o texto, você vai ver, ele não diz: vem me segue, ele diz: vem e prega a palavra de Deus. Se você fizer isso, você não vai simplesmente cuidar do seu pai por alguns anos ou dias, você vai passar a eternidade com ele no céu, se ele for salvo. E se você é alguém de verdade, você não quer passar apenas alguns anos com a pessoa aqui na terra, você quer viver com ela a eternidade no céu. Então aqui ele diz: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. A alma, irmãos, é a centralidade, é a nossa individualidade, é a nossa parte individual. Quando o coração é o centro das emoções, a alma é o que nos torna um ser único. Perceba que quando Deus cria o homem, ele sopra do seu espírito e ele faz do homem o quê? Uma alma vivente. Transforma aquele barro em um ser vivo como nós. Onde esse corpo é apenas, em virtude do pecado, esse corpo se tornou corruptível, mas nós receberemos um corpo incorruptível na glória. Então a alma é o seu centro. É o centro do seu ser, a sua individualidade. Só que quando você se torna um cristão, você diz o que Paulo falou: não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. Então você pega a sua alma e
você diz: Senhor, a minha alma é tua, porque foi o Senhor que me deu. E o Senhor vai cuidar muito melhor dela do que eu mesmo. Então ame ao Senhor de toda a sua alma. Não tem mais individualidade, não tem mais Nizam, não tem mais Adams, não tem mais José. Não, agora é Cristo em nós. A esperança da glória. Por que você tem esse comportamento? Porque eu sou de Cristo. Como no livro de Cantares: o meu noivo é meu e eu sou dele. Essa intimidade que a gente não consegue explicar desse lado da eternidade. Por isso que em Efésios diz: grande é esse mistério. Mas não está falando do casamento de um homem e uma mulher. Isso não é mistério. O mistério é a intimidade de Cristo e a sua igreja, que formam agora um único corpo, indissolúvel, indestrutível. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ela é indestrutível. O Senhor sempre nos conduz em triunfo. Essa é a igreja de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Por isso ele diz: por que você vai ficar com a sua alma? Entregue a Cristo. Ame a Deus com toda a sua alma. A minha alma é agora dele. Não tenho mais individualidade. Não tem mais eu. Agora é nós. Eu e Cristo somos uma pessoa. Nós somos um. Mas ele continua: ame a Deus, teu Deus, de todo o teu entendimento. Mas como assim? Você já experimentou dizer para alguém assim? Imagine você olhando para minha filha. Ele diz: minha filha, eu te amo com todo o meu cérebro. Minha filha olhando: meu pai está meio abilolado. Meu pai está ficando meio doido. Esse negócio de Bíblia não fez muito bem para ele, não. Ele foi para o estudo de um jeito, voltou de outro, chegou dizendo para mim que ama com todo o cérebro. Porque a gente normalmente desconecta sentimento de pensamento. Você já viu? Tem alguns crentes, eu chamo de crente pela fé, que vão para a igreja e dizem: você sentiu hoje, irmão? Você sentiu? Rapaz, hoje foi poder de Deus. Aí tem outros dizendo: rapaz, eu não senti nada. Senti não, achei o pastor assim meio geladeira, meio brastento, gelado e silencioso, né? Então, eu tenho que sentir alguma coisa, como se eu não tivesse que pensar. Tem gente às vezes assim que diz: eu preciso trazer a Bíblia para o estudo, eu preciso trazer a Bíblia para o culto. Mas para que ficar lendo isso? Qual a utilidade de estudar isso? Como se a gente não tivesse que pensar. Olha, irmãos, obrigado. Se você lê a Bíblia, você percebe a necessidade de constantemente estar pensando no que Deus fala com você por meio da palavra. Jesus, ele vira para mim e para você e diz: olha, o reino dos céus é como um pescador que puxa a sua rede para a praia. Quando ele puxa a sua rede para a praia, vem todo tipo de peixe. Mas o pescador, ele não vai levar todo tipo de peixe. Ele vai escolher os bons, colocar no cesto, e os maus, ele vai jogar fora. Você já parou para pensar nisso? Você que peixe. Olha, um machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Você já parou para pensar nisso? Tem que pensar. Tem um texto que Jesus fala do alto custo de segui-lo. Mas no meio do texto Jesus diz: olha, há um alto custo também de não me seguir. É como um rei que, tendo 10.000 soldados, ele olha para frente e vê um exército 2 vezes mais numeroso, mais poderoso que o dele. Ele diz: eu não vou guerrear com esse exército de jeito nenhum. Vai logo, faz um trato de paz. É a mesma coisa. Você tem pensado nas coisas que Jesus tem te dito? Ou você só sente? Sentir. O que você sentir?
Porque se for calor, frio, meu filho, coitado de você então. Você faz as coisas pelo sentido, né? Então, por isso ele diz, olha, você tem que amar Deus e tem que ser com entendimento. Jesus vem e conversa, e ele fala para a gente ouvi-lo. Por que a gente precisa ouvir a Jesus? Porque ele tem algo a nos falar. E o que ele tem para falar é importante. O que ele tem para falar vai mudar, não somente a nossa vida aqui na terra, vai mudar a nossa eternidade. Mas às vezes a gente não entende. Por isso ele diz, o meu povo não entende. Sabe qual é a comparação? Ao boi. O boi e o jumento. O boi entende. Como assim entende? O boi sabe aonde encontrar comida. O boi sabe quem é que cuida dele. O jumento sabe onde é que fica a manjedoura. A manjedoura é onde Jesus nasceu. Não, a manjedoura é onde bota a comida do animal. Comida e água. Por acaso Jesus foi colocado lá porque não tinha lugar para ele na estalagem. Aí Jesus teve que nascer ali. Mas o jumento sabe. Quando o jumento está com sede, ele fica perdido? Não, ele sabe de beber água. Aí diz, e o meu povo? Quando está passando por perigo, quando está passando por um momento de dificuldade, por que sai gritando para tudo quanto é lado? Não tem a mim? Por isso que Elias fala, se Baal é Deus, e às vezes a gente não entende o contexto. Baal, irmãos, lá na época de Israel, que era dominado pelo rei Acabe, né, e tinha a perversa rainha Jezabel, que o próprio nome Jezabel significa sacerdotisa de Baal. Baal era o deus da fertilidade. Por isso que Deus enviou seca. Deus não enviou seca simplesmente porque ele queria que o povo ficasse com fome. Não, porque toda vez que tinha uma boa colheita, o povo fazia uma festa para Baal. Aí Elias foi lá e disse, não vai chover até que eu venha aqui e diga que vai ter chuva. Que eu sou um servo de Deus. Eu vivo na presença de Deus, o Deus verdadeiro. E não vai chover. E quem já assistiu o desenho bíblico é bem verossímil. Porque mostra os sacerdotes de Baal que era daquela forma mesmo, eles teatralizavam. Até hoje. Determinados rituais, né, de religiões, né, africanas e outros tipos de religiosidade, eles são bem teatrais. E com Baal era desse jeito. Tinha que dar muita água para Baal para ele enviar água também. Aí ficou um monte de tempo sem chover, 3 anos e meio. Aí Elias diz, agora já deu. Então chama todos os profetas de Baal. Aí vão lá, 400 profetas. Eu vou fazer o seguinte, vocês vão adorar, vocês vão invocar Baal, e eu sozinho vou invocar a Jeová. Vocês podem começar primeiro, eu vou dar essa colher de chá para vocês. O Deus que responder com fogo e consumir o holocausto, a oferta oferecida, né? Esse é o Deus verdadeiro. Aí vai todo o povo, imagine. Vai ser um carnaval, irmão. Todo o povo, rapaz, você viu o que Elias fez? Aquele Elias é doido. Ele não viu, rapaz, que Elias é esse? Ele estava escondido, agora aparece esse rapaz, eu vou ver. Aí fica todo mundo vendo, de baixo, né? Eles estavam lá em cima do monte, aquele monte cheio de gente ao redor. E Elias, bora, vocês aí, profeta de Baal, imagina, 400. Tocando os instrumentos, aí teve uma hora que Baal nada, e eles começaram, porque isso é comum também em determinados religiões assim, se cortar, né, como se Deus se agradasse da nossa mutilação, e nada. E aí tem uma hora que Elias dá uma cutucadazinha assim, né, grita mais alto, aí que Baal está longe, não está ouvindo, e eles gritam. Aí eles se cansaram e disseram, rapaz, a gente, 2 altos, a gente entrega. Vai, vá. Aí Elias, agora é minha vez?
É sua vez. Então pega a água. Pega a água. Irmãos, se você vai acender uma fogueira, a lenha tem que estar seca ou molhada? Tem que estar o quê? Seca. Se tiver molhada, não pega fogo, é muito mais difícil. Aí, não, mas esse negócio comigo é assim, pode pegar água aí, molha tudo, molhou tanto que ficou uma espécie de laguna assim de água. E ele fez uma oração tão simples. Senhor, só para que esse povo aí saiba que o Senhor é Deus, enfia aí. E aí fica aquela nuvem de fogo, tchá, pum, consome tudo. Irmão, é maravilhoso. É esse Deus que a gente serve, o mesmo ontem, hoje, para sempre. A gente se esquece disso por causa dos problemas, né? Aí ele vai, então quer dizer que vocês ainda vão continuar adorando a Baal? Não vai nada. E aí os profetas de Baal querem correr, quem consegue correr? Pegaram ele, matou, foi todo mundo. Sobrou até para os profetas de um outro Deus, que era Astarote. Eram 450, se eu não me engano. Nesse dia morreram 850. Oh Deus. Mas a seca ainda estava lá, sem chuva, né? Já mostrou que só existe um Deus. Aí Elias vai com o seu moço e começa a orar, pedindo chuva. E 7 vezes ele envia o moço, né? Ele está lá orando. E aí, tem alguma coisa? E o céu limpinho, azul, aquele sol quente, pegando, 50 graus na sombra, que a Leninha tinha que usar. Protetor solar faltou 150 para poder se queimar a bichinha. E aí, tá aquele sol, de repente vem na 7ª vez ele diz, eu vejo uma nuvem, mas é muito pequena, é do tamanho da mão de um homem. A gente não pensa, tem gente que fala, a nuvem, o tamanho da mão, e pensa que é uma nuvem grandona, né? Não, meu filho, qual é a mão de um homem? No céu, comparado ao céu, a mão de um homem é pequena ou grande? Pequenininha. Mas essa nuvem vai mandar chuva, que der conta. 3 anos e meio de seca, vem uma nuvenzinha de nada, lá e não sei aonde. Pois é, foi tanta chuva, mas foi tanta chuva que essa nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, que Elias, correu mais que José. Ele desceu o monte, deu-lhe uma carreira. Rapaz, a Bíblia tem cada história assim que você fica arrupiado, irmão. Com entendimento, não é sem entendimento não, é com entendimento. Elias desceu do monte, correu, e olha que Acabe estava com carruagens, cavalos. Quem corre mais? Uma carruagem com cavalo ou um homem a pé? Carruagem com cavalo. Mas Elias correu, parou na frente de Acabe. E disse, olha, adianta o lado aí, porque a chuva vai pegar, os seus cavalos vão ficar tudo atolados. E foi muita chuva que Deus mandou. Mas começou com a nuvem do tamanho de um homem. Por que eu falei tudo isso? Porque é demais, né, Luiz? Mas também porque você tem que amar Deus com entendimento. Quando você passar por problemas, irmão, você tem que se lembrar disso. Oh, glória. Para você não estar daqui a pouco como o povo de Israel. Será que Baal não é melhor? Oh, Senhor Deus. Será que Mamon não é um bom negócio? Mamon está aí fazendo um desconto, 10 vezes sem juros no cartão. Tem um irmão que se estivesse aqui dizia, ó Senhor Jesus. Não, Mamon não é. Mamon não, meu filho. Não vai atrás de Mamon não. Não vai atrás de dinheiro não, porque dinheiro nunca será suficiente. Pode perguntar isso. Eu creio que a gente não vai conseguir ter uma audiência com os 10 homens mais ricos do mundo. Mas se a gente tivesse a oportunidade de conversar com esses homens, ainda que por 5 minutos, fizesse uma pergunta, e aí, você, um dos homens mais ricos do mundo, tem não sei quantos bilhões de dólares, você está satisfeito? Eu desafio a você, todos eles dariam a mesma resposta. Não, eu quero um pouco mais. Eles sempre querem um pouco mais. É diferente de quando você tem a Cristo. Cristo é muito mais que tudo. Ele é mais, muito mais do que o suficiente.
Quem tem Cristo, ele se sente tão pleno que ele não precisa de mais nada. Isso é ter a Cristo. Dinheiro não pode proporcionar. Relacionamento mundano não pode proporcionar. Então aqui ele diz, você tem que amar com esse entendimento. Olha, se você quer seguir a Baal, siga. É por isso que Jesus, no capítulo 9, ele diz, se você quiser me seguir, ser meu discípulo de verdade, então renuncie a tudo. Por quê? Porque não vai dar para você me seguir e continuar com o mesmo pensamento que você tem hoje. Porque vão ser forças contrárias. É como, por exemplo, irmãos, qual o propósito de uma âncora num navio? Por que o capitão manda o marinheiro responsável lançar a âncora aqui? A gente tem um capitão, né, da marinha aqui. Porque chegou no lugar, você quer atracar, não é assim? Então lança a âncora, vai ficar parado. Mas se for sair para navegar, tem que puxar a âncora. Não é assim? Então Jesus está dizendo, vocês querem navegar comigo? A âncora de vocês está nesse mundo, vai ter que tirar ela. Isso é renunciar. Jesus não está dizendo, eu quero que você sofra porque eu me alegro com o seu sofrimento. Não. Jesus não se alegra com o nosso sofrimento. Jesus, ele se alegra porque ele sabe que o nosso sofrimento vai produzir em nós uma experiência de que ele é maravilhoso, ele é verdadeiro, ele é amor e ele tem o melhor para nós. E o céu não é aqui, o céu é logo ali. Daqui a pouco a gente está lá. Essas nossas experiências terrenas, elas devem produzir isso em nós que somos cristãos. Então isso é amar a Deus de todo entendimento. É você começar o dia cheio de problema e dizer para você mesmo, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela não sentiu um choquinho. Como é que está escrito no texto? Ela entendeu. Ela falou de si para si mesma. Qual foi a informação? Se eu apenas tocar na orla do manto, eu serei curada. Ela não falou isso com entendimento. O entendimento espiritual. Ela não saiu porque ela sentiu que aquele dia ela ia ser curada. Não. Tem isso no texto? Não. Ela falou de si para si mesma. Nem fala de sentido no texto, nem de choquinho, de sentimento. Não, fala de quê? De entendimento. Tem um mendigo, muito conhecido do irmão Quinho. O nome dele, Bartimeu, cego mendigo. Amigo de Quinho, que conhece ele do desenho bíblico, né? E esse Bartimeu, que muita gente pensa que Bartimeu não entendia de nada, Bartimeu entendia de muita coisa. Pelo menos daquilo que era importante. Ele chega a chamar Jesus por um título que poucos chamam. Filho de Davi. É uma expressão messiânica. E é isso que ele grita. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é sentir? Não, isso é entendimento. Amar a Deus com entendimento. Jesus olha para um homem que há 38 anos sofria paralítico na beira de um tanque, esperando ajuda do lugar errado. Aí Jesus passa por lá, olha para ele, você está esperando, né? Você quer mesmo ser curado? Tem alguém aqui com problema hoje ou só eu? Se Jesus chegasse assim, se você elegesse hoje assim, o seu pior problema, e Jesus dissesse, você quer que eu resolva esse seu problema hoje? Será que você queria? Não, porque você ia perder sua desculpa. Muitas vezes esse problema é a nossa o quê? É a nossa desculpa. Ou eu queria tanto fazer mais, mas eu estou passando por essa luta, você sabe, né? É luta! E se essa luta passasse? Qual seria a próxima desculpa? Por isso que Jesus fala para esse homem, vá e não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Ó, desculpa, acabou, viu? Agora o negócio é a vera.
Jesus falou. Entendimento. Você quer mesmo ser curado? Tem certeza? Pense direito aí. A gente não pensa, irmão. A gente quer uma religião que a gente não pense. A gente quer um Deus que a gente se relacione por meio de misticismo. Irmão, como é que uma pessoa pega uma estátua, bota em casa e acredita que aquela estátua tem algum poder? Como é que pode isso, irmão? Como é que pode você se prostrar para uma estátua? Eu fui católico muito tempo da minha vida. Como é que você pode acreditar que aquela estátua vai produzir alguma coisa? É uma estátua. Foi feito por mãos humanas. Não tem poder nenhum. Não tem um entendimento. Aí você fala, e os evangélicos que acreditam que o óleo é ungido? Que a água ungida, a bala ungida, a rosa ungida, o cimento ungido, o lenço ungido, é tanta coisa ungida. Salmo 23 aberto na porta de casa. Para que isso mesmo? Para proteger das hostes. Você já leu o Salmo 23? Não, eu deixo para o demônio ler. O demônio ler? Porque ele que tem que ficar com medo. Por isso é que ele fica aí na porta. O demônio lê o Salmo 23 e sai da minha casa. Aí o povo hoje em dia. Esse é o evangélico de hoje. Bandeira de Israel. Minha capa é bandeira de Israel. E você nasceu lá em Israel, Pedro? É umas coisas assim que o entendimento passa longe. Então ele diz no final, eu quero concluir já aqui, o horário já está dando. Eu só tenho até meia-noite. Então, você tem que amar a Deus de toda a sua... E aqui pegou. Pastor, eu quase não consigo andar. E quase. A mulher do fluxo de sangue, ela foi como? Se arrastando. O paralítico foi como mesmo? 4 amigos levaram ele e deixaram ele na frente de Jesus. Eles não desceram não. Eles deixaram lá e disseram, olha varão, a gente sendo amigo, mas aí é você Jesus, já trouxe. Parece alguns irmãos. Entreguei o pastor Nizam e ó, fui. Receba! Eles esteiam na casa e desce o pobrezinho na frente de Jesus. Ainda bem que Jesus tem misericórdia de nós. E aí, irmão, para nossa disputa, o que esse salmo está dizendo é: se você tivesse força somente para uma última respiração, essa última respiração deveria ser para Cristo. Imagina, a gente está muito errado. É muita desculpa e pouco arrependimento. É muita desculpa e pouco comprometimento com Cristo. Por isso que a gente vê o próprio Senhor Jesus dizer que os servos das trevas, eles são mais prudentes na sua geração do que os servos da luz deveriam ser. O pessoal quer carnaval. Eles estão lutando pelo carnaval, mas o carnaval só seria, ou será, bem cedo, tomara que não seja, em fevereiro, não é assim mesmo? Ou eu estou errado? Mas o pessoal está lutando por ele agora. Hã? Tá vendo? O pessoal está lutando. O pessoal quer Réveillon. Ai, Deus. E os crentes que querem ir para o céu, não, deixa para amanhã. Hoje já foi puxado. Ontem foi presa. Aquele sermão, o pastor pregou 2 horas, não que nada. Por Nigéria, aquele sermão vai ser uns 3 meses. Toda a sua força. Às vezes a gente fala assim,
Deus não quer que a gente seja forte. De fato, a gente não tem que ser forte na nossa força, mas se Cristo habita em nós, o Espírito dele nos concede poder. É a palavra que vem, que deriva a nossa palavra dinamite. Você viu o que dinamite faz? Quando as estradas vão ser construídas e tem de repente, né, uma montanha no meio. Quando a Arena Fonte Nova foi construída, tinha uma antiga Fonte Nova lá. E aí ela foi demolida e foi o que usou? Dinamite explosivo. Poucos segundos, aquela enormidade estava no chão, era só escombros. Essa é a palavra que Paulo usa para dizer para Timóteo: ó Timóteo, esse negócio de que estou fraquinho não está funcionando não. E olha que Timóteo podia dizer isso, porque Timóteo tinha constantes enfermidades, não era doentinho de vez em quando não. Paulo diz: Timóteo, toma um pouco de vinho, era o remédio da época. Toma água com um pouco de vinho, porque isso é bom para o seu estômago. Ele tinha o mesmo problema que eu, gastrite. Hoje em dia a gente toma outra coisa. É pantoprazol, melprazol. Né? Toma! E toma esse remédio porque também vai te ajudar nas suas outras constantes enfermidades. E Timóteo era o bispo, o pastor da igreja de Éfeso, a maior igreja da Ásia. Mas o Senhor, o negócio aqui está dureza, os irmãos só falam. A gente vai no gasofilácio, não tem nada. Paulo escreve: tem o que comer, Timóteo? O que comer tem. Tem o que vestir? O que vestir também tem. Então esteja contente, você quer mais o que é, mano? Você acha que Timóteo gostou de ouvir isso? Ah, mano, é porque a gente quer dar uma reformada. A gente quer dar, sabe? Comprar uns outdoors assim pela cidade. Botar a foto do pastor Júlio. Venha para Jesus, você está de braços abertos para você. Ou então a foto de Quinho, né? Que Quinho com um sorriso assim, né? Venha para o céu! A gente está querendo fazer, contratar um designer, produzir uns panfletos e a gente distribuir. Ah, que é isso, senhor? Só vai enviar aí. Não, aí a gente quer comprar uma pomba, um ônibus, sei lá, um bar. Meu filho, você tem o que comer, tem o que vestir. Você está contente, Timóteo. Mas Timóteo gostou de receber aquela carta, irmão, porque você não leu direito. Então a gente tem que ter toda a força para Deus. E aí Timóteo, outra carta para Timóteo, duas cartas para Timóteo. Na segunda carta, Paulo diz: meu filho, Deus não te deu espírito de covardia. Por que você fala isso com uma pessoa corajosa? Você fala isso com uma pessoa assim: não, eu vou enfrentar. Uma pessoa assim como comum, destemido. Pode deixar que eu resolvo. Estou barato em casa, a Rita grita, mas falou comigo. Essa barata falou comigo. Você fala isso para uma pessoa destemida? Não, você fala isso para uma pessoa que está meio assim, pensando em desistir, né? Achando que o negócio está, que as ondas estão grandes demais, que o vento está contrário. É melhor a gente repensar o mistério. Timóteo, diga, Paulo, é para eu dar uma parada, né? Umas férias? Deus não tem te dado espírito de covardia. Ah, não. Mexe com a gente, não mexe não. Porque quando eu leio aquela carta, eu me coloco no lugar de Timóteo e fico... É assim mesmo, mano? É. Mas que espírito é que a gente tem, então, de poder? Aí a palavra dínamos, de dinamite, de amor, e o que mais? A palavra que vem, que é traduzida como domínio próprio, não é só domínio próprio, é uma palavra muito mais abrangente, quer dizer equilíbrio. É aquela palavra que a gente lê como a última característica do fruto do Espírito, né? Domínio próprio não é só domínio, não fala somente de você saber a hora de dormir e de comer. Não, o domínio próprio é você saber a hora certa de fazer a coisa certa. É o equilíbrio, é a sabedoria. É isso que o Espírito Santo nos dá. Porque não adianta só poder, se a gente não tiver sabedoria para usá-lo.
E fazer isso com amor. São as três coisas que Paulo diz que o Espírito Santo nos enche. E aí a gente conclui de toda a tua força, essa força. Essa força que tem o poder de Deus, o amor de Deus e a sabedoria de Deus, fazendo com que tenhamos atitudes que externalizem que nossa prioridade é o Senhor. A nossa prioridade não são as coisas desta terra. E por mais que nós amemos as pessoas, elas não são a nossa prioridade. Há uma pessoa que tem prioridade na nossa vida, é Cristo, Jesus. Ele é a nossa prioridade. Amém. Então, na Bíblia tem algumas lacunas. São, textos que a gente não sabe. Por exemplo, a Bíblia vai falar de André, irmão de Pedro. Não é isso mesmo? A maioria das pessoas e a própria tradição bíblica aponta que André, ele era casado também e tinha família. Mas a Bíblia fala isso? Não. Mas tem um apóstolo que a gente sabe que era casado. Era Pedro. E ele deixou de exercer o ministério e ainda foi o líder. Mesmo com toda a responsabilidade. E não era só casado, ele tinha até a sogra morando na casa dele. Impediu ele de seguir Jesus. A gente sabe que João, ele era o mais novo de todos. Então ele ainda tinha um relacionamento assim, meio que de dependência com seu pai, ele trabalhava com ele. João e Tiago. Tiago era mais velho, João mais novo. É por isso que quando Jesus chama esses dois irmãos, diz que eles deixaram só os barcos? Não. Eles tiveram que deixar também quem? Seu pai. O papai. Como era o nome do papai dele? Zebedeu. Ó. Como é a história, olha? É o como? Esse rabino passou aí, chamou você, e agora sim. Vai largar tudo nas minhas costas. Tem aí, meu irmão. E como foi com Mateus? Mateus, um emprego que ele tinha renda. Imagine você ser auditor fiscal. Hoje em dia é um dos concursos mais disputados. Naquela época também você ser coletor de impostos, por mais que os judeus não gostassem de você, mas você tinha dinheiro. E Mateus era coletor de impostos. E ele estava sentado numa mesa, com autoridade. Jesus passa, olha para ele e diz: Mateus, segue. Jesus, e aí, como é? Vai ter algum benefício? Aposentadoria, como é esse negócio aí? O que é o salário? 13º tem? Férias? Nem o proporcional? O auxílio, como é o nome? Emergencial, o não sei o que é Brasil, não tem um negócio? O Brasil também recebe? Mateus, segue-me. Mateus já olhou ali e disse: rapaz, ainda bem que meu nome não é Levi, meu nome é Mateus. Oh Deus. Esposo de Fabiana, pai de Gabriel. Pega ele, Jesus. Então, irmãos, olha que coisa, isso é toda a sua força. Tem uma viúva pobre, ela vai adorar a Deus, mas ela é viúva e ela é pobre. Como é que ela pode adorar a Deus? Uma mulher dessa pode ficar até constrangida de entrar no templo, de ir para onde ficava o gasofilácio naquela época, irmãos. Eram 12, o gasofilácio daquela época tinha uma boca grande assim, seria como se fosse um trombone. Ia descendo assim a circunferência até uma caixa que ficava guardado, e depois os levitas vinham e recolhiam para guardar na sala do tesouro. Então, para as pessoas despejarem as suas moedas, né? E Jesus está lá, Lucas 21, na frente desse local, que era um local que era um pouco espaçoso, né? Tinha 12 daquelas bocas enormes que despejavam as moedas. E a gente, de todo Israel, até de fora de Israel, os judeus que vinham, né, de outras partes do mundo, trazer suas ofertas para o templo.
E a oferta tinha que ser com a moeda do tempo. Por isso que tinha o cambista, né? É como, por exemplo, um turista que chega com dólar. Ele não vai comprar no shopping, na lanchonete, ele não vai pagar com dólar. Provavelmente ele vai numa casa de câmbio, né? E ele vai trocar do dólar para o real, para poder fazer compra de qualquer coisa aqui no nosso país. Então naquela época tinha a moeda do templo, que os cambistas trocavam. E esses cambistas Jesus expulsa, que se quiser fazer esse negócio é lá fora. Aqui não. Aí vem todo mundo com aquelas moedas, se despejava, aí vem a viuvinha, pobre, e despeja 2 moedinhas. Essa expressão da moeda era a moeda de menor valor. E aí Jesus diz, essa mulher, ela deu mais do que todos. Os discípulos disseram, não, essa mulher não. Ó, é uma barata. E é voadora, tioquinho. Ah, meu Deus. E ela vai correndo. Bichinha. Ó, minha filha, eu não sei se tem céu para barata. Mas você vai sair daqui. Já foi. Então, essa viúva, ela chega lá e ela dá 2 moedinhas. E Jesus diz, ela deu mais do que todos. Por que ela deu mais? Porque ela deu tudo que tinha. De toda a tua força. É assim que Jesus diz que a gente tem que amar Ele. Então, perceba como a gente, irmãos, ainda tem um longo caminho a percorrer. É tão triste quando você percebe determinadas pessoas na igreja com um sentimento de dever cumprir. Uma vez eu ouvi isso, fiquei assustado. Os pastores que eu conhecia no passado, eles tinham uma espécie de, não sei se posso chamar assim, né, uma obra missionária, onde eles iam num determinado interior evangelizar, mas o evangelho não era correto, mas eles iam. Aí uma vez eles voltaram e aí eles estavam dando uma espécie de testemunho em relação a isso. A gente está com o sentimento de dever cumprido. E eu fiquei com aquilo assim, como assim sentimento de dever cumprido? Como é que você já teve isso alguma vez? Eu nunca tive. Eu sempre tenho o sentimento de que eu estou em débito. E o meu débito é impagável com o meu Senhor. E quanto mais eu obedeço, mais eu vejo o quanto falta obedecer. Mas aí tem gente na igreja que não, já faço demais, já estou até indo, eu dou até like. Pode ver, todo estudo eu dou um like, eu não assisto não, mas eu likei. Como é likear? É apertar no legalzinho. Tem gente que vai com a cara assim. Entendo essa cara, não sei se é comigo ou com Deus, né? Então, meu filho, a gente tem que amar com toda a nossa força. Olha, sabe qual um dos maiores pecados da gente? Isso é uma terminologia, porque todo pecado é pecado. Mas um dos maiores pecados é a gente achar que Deus vai se agradar em qualquer tipo de adoração. Irmãos, eu vou até fechar a Bíblia, né? Porque já estou concluindo. No início da sua Bíblia e da minha, a gente percebe o primeiro culto. Deus já reprova um e aprova outro. Pelo quê? Pela adoração. Mas Caim trouxe alguma coisa. Mas Deus não se agradou. Você já imaginou isso? Agora trazendo para o nosso contexto do Evangelho de hoje. Vamos trazer isso agora para a nossa congregação. O nosso estudo hoje. E aí? Estamos aqui, a gente trouxe algo. Será que Deus está feliz? Eu fico muito triste quando eu ouço uma pessoa dizendo às vezes para mim assim: não, pastor, eu vou tal dia porque tal dia dá para mim. Como assim? Então quer dizer que você só vai se der? Isso me dá uma tristeza, irmãos, quase um desespero. Pedindo a Deus que abra os olhos daquela pessoa. Você vai quando dá. Parece que tem escrito assim na testa da pessoa caindo e a pessoa não está vendo. É como quando alguém come salada e fica com aquele alface na boca, né? Você fica
fica doido para dizer para a pessoa que tem uma face na boca, mas às vezes, rapaz, será que essa pessoa não vai ficar chateada? A máscara resolveu muito isso, né? Você bota a máscara e ninguém sabe se você tem qual face na boca. Mas assim, muito pior do que o alface na boca é você ter uma esta condenação. E ninguém vai avisar. Para você se arrepender e ser salvo. Então a gente foi chamado para isso, irmão. Ser luz. As pessoas vão ficar com raiva. A gente vai orar mais ainda por elas, né? Porque elas vão nos odiar, por falar a verdade, mas a gente vai orar por elas. É assim que a Bíblia manda a gente fazer, amá-los e orar por elas. Mas o que a gente não pode é abrir mão da verdade. A gente não pode atenuar a verdade. A gente não pode adocicar o Evangelho, como diria esse projeto. Porque o Evangelho é o sal da terra. Não é o docinho do mundo. É algo que você vai dizer, rapaz, esse negócio é difícil. Não, pastor. É impossível. Agora você começou a entender. O Evangelho, para quem entende, é impossível de seguir. É por isso que você grita, igual o irmão José: salva-me, Senhor. Amém. É assim que a gente se sente. E aí a mão do Senhor, de fato, ela é vista e sentida. Não somente de maneira sensitiva, mas principalmente no entendimento. Eu sei que o Senhor Jesus está aqui, ouvindo o meu clamor, porque Ele disse que estaria. E o que eu tenho sentido é exatamente o que Ele disse que eu deveria sentir. O meu coração está quebrado. Essas palavras do Senhor Jesus despedaçaram o meu coração, mas Ele também é Ele que vai refazer. Amém. Eu me sinto como aquele vaso quebrado que Jeremias viu e que o oleiro está refazendo. É assim que o cristão se sente. E ele se enxerga na Bíblia. Mas por que minha vida é assim? Está aqui, ela é assim mesmo. Pastor, depois que eu me tornei cristão, parece que eu me sinto pressionado de todos os lados. Ah, então você deve ser crente. Porque o caminho é esse mesmo. A palavra apertado, que está em Mateus 7, significa pressionado de todos os lados. Então é o entendimento, a força, a alma, a coração, no amor a Deus. Por isso que não há o que se falar, negue-se a si mesmo, se a pessoa ainda não entendeu que tem que amar a Deus acima de tudo. Porque não é o negar. Eu estou batendo nessa tecla, irmão, me perdoe até se eu estou sendo um pouquinho repetitivo, mas você vai ver muitas religiões no mundo, como por exemplo o hinduísmo. Você vai ver pessoas que fazem voto de pobreza, né? Na Índia tem muito isso. Os mestres indianos, algum da religião deles lá, ele não toma banho, né? Ele não come, fica não sei quantos dias numa posição assim. E tem muitas religiões que pessoas fazem sacrifícios, até, se eu não me engano, no candomblé, determinadas rituais, a pessoa precisa ficar sem comer, rapa o cabelo, não tem um negócio assim? Então você vê, mas esse pessoal faz isso, mas tá, isso se corta, mas isso adianta alguma coisa? Não. Por quê? Porque não é esse negar que Jesus está dizendo. Negar que Jesus está dizendo é: eu me nego porque eu amo mais a Deus do que a mim mesmo. E a vontade que tem que prevalecer é a de Deus e não a minha. É esse se negar. É o negar-se para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Não é o negar-se por negar-se. Porque não é, eu gostava, eu não vou comer mais bolo de chocolate. Qual o propósito disso? Você quer emagrecer? Tem gente que jejua para emagrecer. Eu estou precisando da dieta, vou aproveitar e entro num jejum. Pô, irmão, não é assim o processo. Então, para Deus, as coisas só valem se forem feitas com amor. E olha que não é propaganda de Sazol. Nem sei como é o nome. Não é Sazol mesmo, que tem um tempero que diz que é feito com amor, e aí, né? Essas propagandas que tem na televisão. Para Deus só vale se for com amor. Se você fizer as coisas e não tiver amor, a Bíblia diz que não tem proveito. Isso que é tão triste. Pessoas que às vezes têm um relacionamento com Deus parecendo que foi a pior coisa que aconteceu na vida dele.
ou dela? Misericórdia, Senhor. Mas agora eu sou crente, não posso mentir, mas tudo bem que eu minto, mas eu não deveria. E quando eu minto, eu me sinto culpado. Que chato, eu queria mentir e se sentir bem. Eu queria maltratar as pessoas e se sentir bem. Aí vem esse pastor e prega essas coisas. Ah, que chato. Eu nem queria ter ouvido esse evangelho, mas eu ouvi. Será que essa pessoa está indo para o céu? Você acha, meu? Nem da boca da Amor. Olha, desculpe, eu queria concluir, mas eu vou concluir agora, se Deus permitir. O gadareno, demoniado, era uma legião de demônios na vida daquele homem. Ele andava desnudo, ele se batia com pedra, se cortava, as pessoas tinham medo dele, queriam mantê-lo longe, amarrava ele. Quando Jesus expulsou o demônio dele, o que foi que ele disse para Jesus? Oh, mestre, eu quero te seguir, para onde o senhor for? Isso é ser crente, amor. Mas vem cá, mas você não tem um monte de responsabilidade, não? Eu até tenho, mas essa daqui é maior. Como você fica doente? Hoje a gente teve o exemplo de um irmão, né, que ficou, parecia que tinha tomado um soco. Oh, Senhor Jesus! Você fica doente, você vai trabalhar? Você mete logo o que eu? Está no médico. Aquela foto já deve ter ido também para o zap do chefe. Ó, chefe, ó. O negócio aqui penou. Ó o olho aqui como tá. Não vai dar para eu ir não. Estou enxergando, não vou enterrar as pessoas e nem vou ver direito. Vai ser perigoso. Fica em casa, então. Na época que estava tendo a pandemia, né? Teve muita gente que mentiu. Rapaz, estou me sentindo resfriado aqui. Aí o pessoal que tinha medo de ser Covid, fica em casa! Pô, nem queria ficar, mas o chefe mandou. Aí dá uns 2 espirros fingidos, no telefone. Aí o chefe diz, fica em casa mesmo, cara. Fica em casa mesmo aí. Vai no teste lá depois. E se der, você vem ou não. Porque o pessoal tinha medo, né? De pegar Covid. E a gente olha hoje em dia assim, irmãos. Parece que é esse tipo de relacionamento que as pessoas querem ter com Deus. Ó Deus, eu estou querendo até te adorar, mas deu um QRU aqui. Oh, Jesus. QRU foi o irmão que me ensinou, é uma sigla para dar problema, né? Quando é o pessoal segurança, né, no rádio, né? O irmão Redinho que sabe que está fazendo curso de segurança, aí a esposa dele está toda segura agora. O marido é segurança. Aí ele tá lá, é QRU, né? É o código, né? Aí o segurança vai para você, QRU, fica logo com medo. Que é problema. Oh, Deus. A pessoa me liga e diz, pastor, não entendi. A pessoa olhou para mim e falou QRU, que é isso? Eu vou dizer, irmão, sai daí. Ele vai para a igreja, a gente está lhe esperando lá. Se você não chegar, ligue para dizer qual é a delegacia que você está. Então, QRU é problema. Tem gente que está ligando para Deus e Deus, deu QRU aqui. Meu filho, não deu não. Imagine os discípulos interfonando na hora da tempestade. Jesus, Jesus, QRU, QRU. O Senhor não importa que pereçamos. Ó, oh, homens de pouca fé. Estou aqui com vocês, rapaz. Vocês estão ouvindo. Ô, tempestade! Silêncio! Mar, fica quieto. Olha, é mais fácil o mar ficar quieto, a tempestade se calar, do que os discípulos obedecer. Mas olha que tribulação, mano! Não é assim mesmo? É. Deveria ser? Não. Não. Então, irmão, vamos sair daqui com amor. Amém. E, para concluir, quem ama, obedece. Sem questão. Porque se eu não dissesse isso, tinha muita gente que dizia, pô, mano. E a obediência, tem isso? Tem, Jesus falou, aquele que me ama, É o que me obedece. Mas ele não me obedece com medo, nem nada disso. Ele me obedece por amor. Porque ele sabe que eu o amo, eu quero o melhor para ele. Então ele me ama também. E a gente tem esse relacionamento. Aonde eu falo,
e ele obedece, porque ele sabe que o que eu falo para ele é o melhor. Amém. Então que o Senhor nos ajude a entender esse amor que ele tem por nós e a termos um espírito de obediência. Quando Jesus fala humildade, mansidão, ali é obediência. Quem que obedece? É aquele que é humilde e manso. Normalmente, se a pessoa for orgulhosa, vai obedecer? Não. Não! O camarada falou para fazer isso. Sabe nada. Quer me dar ordem. Agora veja se eu vou obedecer um pastorzinho desse daí. Isso é uma palavra. Mansidão e humildade. Jesus disse: aprendei de mim. Isso. Obedeça. Jesus, você está com fome? Não, eu já comi. Você comeu, Jesus. E não dividiu com a gente. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Qual é a comida, Jesus? Eu estou doido para comer. Aquela bandeja ali que Rita preparou. Fazer a vontade do Pai que está no céu. Que a gente tenha isso, irmãos, por amor. Que a gente saia daqui repleto desse amor. Porque esse amor nos faz nos sentir seguros. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Não é o amor que você tem por Deus, é o amor que você sabe que Deus tem por você que lança fora o medo. Tem gente que pensa, não, é o meu amor. Não somos perfeito. Mas tem que ser assim. Mesmo o perfeito é desse jeito. É o imperfeito que está sendo aperfeiçoado. Não é o imperfeito que está satisfeito com a sua imperfeição. Não. Que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso papel aqui na terra, que é glorificar o nome dele, mostrando para o mundo que nós temos um Pai amoroso que cuida de nós. E não um Deus insensível, como muitas pessoas têm demonstrado. Parece que o Deus de algumas pessoas na igreja é um Deus perverso. A pessoa se sente maltratada, desprezada. Mas Deus não ama a gente? Deus não cuida da gente? Que tipo de demonstração a gente está dando do Deus que está sobre nós? Então que a gente comece a glorificar mais o nome do Senhor. Por meio de uma atitude de gratidão, de satisfação por ser dele e por ele ser nosso. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a amá-lo, mas principalmente, Senhor, nos ajuda a conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento. É assim que o nosso irmão Paulo orou por nós. Nós assim oramos também, Senhor, para que o amor que o Senhor sente por nós nos mantenha constantemente constrangidos, motivados, impulsionados a viver uma vida que glorifique o Teu Santíssimo Nome. Oramos assim em nome de Jesus, amém? E graças a Deus! Saúdem-se mutuamente. E diga a você mesmo, tem que amar a Deus e tem que ser de verdade.